Sejam todos bem-vindos ao canal Frontline. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, né? E nós estamos aí abordando o capítulo 1 desse Evangelho segundo Mateus, que vai tratar a respeito da natureza terrena e da natureza divina do Senhor Jesus, né? Nós já falamos aqui os objetivos desse capítulo, né? Ou desse Evangelho, melhor dizendo, do livro de Mateus, que é provar para todas as pessoas e principalmente para aqueles que são judeus, né, de que o Senhor Jesus, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, né? E hoje nós estamos partindo aí para a parte, ainda na parte 1, né, desse estudo, com a lição número 2, né, que é o fechamento desse capítulo 1 aí de Mateus, tá? Então esse capítulo número 1, ele vai apresentar para nós a genealogia do Senhor Jesus, né? No caso aí, a natureza terrena do Senhor Jesus, e também apresenta para nós a natureza divina do Senhor Jesus, tá? Então nós já falamos um pouquinho sobre isso aí, e o nosso objetivo no vídeo de hoje é exatamente aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre a natureza terrena e divina do Senhor Jesus, né? Por incrível que pareça, hoje nós não vamos ficar fazendo a leitura no livro de Mateus. Por quê? Porque é como eu tenho explicado para as pessoas a quem eu levo o Evangelho do Senhor Jesus, que a Bíblia, na verdade, ela não é um livro que você possa ler como outros livros, né? Que você lê de maneira linear, capítulo por capítulo e vai compreendendo. Não é assim. A Bíblia é como um grande campo, né? Onde está enterrados os tesouros que revelam o Evangelho de Cristo, né? Revela a vontade de Deus, e a gente precisa estar garimpando esse terreno, a gente precisa estar vasculhando nesse grande terreno de 66 livros para encontrarmos aí todos os tesouros que o Senhor tem, que nos revelam realmente esse Evangelho, que nos revela realmente as questões em relação à salvação de Deus para o ser humano, tá? Então a Bíblia não pode ser lida como um outro livro qualquer, e por isso, para poder compreender um pouco melhor sobre a natureza terrena e divina do Senhor Jesus, nós vamos ter que dar um passeio sobre outros livros da Bíblia, tá? Por quê? Porque alguns livros tratam das profecias que estão no livro de Mateus, como vimos algumas, né? E outros livros vão ser uma revelação posterior de tudo que o Senhor Jesus falou no livro de Mateus. Então, para a gente compreender melhor isso, hoje nós vamos estar vendo com mais profundidade essa questão aí dessa natureza terrena e divina do Senhor Jesus, tá? Bom, eu gosto de apresentar às pessoas qual é o tipo de versão bíblica que eu estou utilizando, tá? Vamos entender que todas as versões bíblicas que temos à mão, né, seja lá da Almeida, né, ou uma outra, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, né, são todas confiáveis, tá? Sendo que tem versões bíblicas que são um pouquinho mais complicado de você compreender. Por exemplo, a Almeida Corrigida, ela traz algumas palavras em língua portuguesa que são muito difíceis da gente compreender o seu significado. Eu particularmente estou utilizando esta Bíblia aqui, tá? Que é a Bíblia King James, e ela, na verdade, ela é no caso uma tradução dos pergaminhos bíblicos, tá? Ela é uma tradução dos pergaminhos bíblicos e a linguagem dela é muito mais acessível. Ela traz mais o original realmente do que estava escrito nos pergaminhos bíblicos, tá? Então, quem puder, né, adquirir esta Bíblia, tá? Quem puder adquirir esta Bíblia, né, ela sai em torno de 90 a 100 reais, tá? Essa aqui eu ganhei de presente da minha sobrinha, que falou no caso que acreditava que Deus ia usar muito a minha vida através do estudo, né, dessa Bíblia. E de fato é o que Deus está fazendo realmente na minha vida, tudo bem? Bom, então vamos partir então para o nosso estudo, tá? Primeiro vamos pensar o propósito da natureza humana do Senhor Jesus. Qual é a finalidade, né, de se estudar a natureza humana do Senhor Jesus? O que a Bíblia tem a nos explicar sobre essa natureza humana? Então eu vou pedir que você abra a tua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2, versículo 1, tá? Eu vou colocar aqui também no vídeo para você, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, e nós vamos ler o seguinte lá, olha: Ele vos concedeu vida
estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando ele fala, ele vos concedeu vida, estando vós nas vossas transgressões e pecados, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, ele quer dizer o quê? Que todo aquele que ainda está vivendo, né, na prática do pecado, na verdade, o que essa pessoa está fazendo, na verdade? Ela está morta no pecado, ela é escrava do pecado, né? E ele vai dizer que essas pessoas estão andando de acordo com o curso do sistema mundial. O que o sistema mundial, na verdade, prega, né? O que ele proclama para as pessoas? Que as pessoas podem viver a sua vida da forma que elas quiserem, sem pensar na existência de um Criador, sem pensar na existência de Deus, está compreendendo? As pessoas, se você for olhar direitinho o mundo, você vê que as pessoas vivem um mundo como se Deus não existisse, como se ela não precisasse prestar contas a ninguém da vida dela. Ela chega a dizer que a vida é dela, e não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que todo ser humano é criado por Deus, e por isso eles têm satisfações a dar para Deus. Inclusive, todos nós vamos comparecer para dar satisfações, tá? Não vamos entrar em detalhes sobre isso agora não, mas é só para que você possa ter essa informação do que está dizendo aí nos versos 1 e versos 2 desse livro de Efésios, tudo bem? E então, o que acontece? Esses dois versículos estão dizendo que esse espírito, né, do mundo, do príncipe do poder do ar, que é o diabo, tá? Ele está operando naqueles que vivem em desobediência, ou seja, naqueles que não querem andar de acordo com o Evangelho de Cristo, tá? E continuando aí o versículo 3, o apóstolo Paulo continua dizendo, anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, ou seja, caminhávamos entre essas pessoas que desobedeciam a Deus, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, designados à ira. Aí agora no versículo 4 ele vai falar qual é o propósito da vinda de Jesus. Presta atenção aqui. Então, primeiro ele apresenta no versículo 1 ao 3, né, que Jesus ele veio para nos dar vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e andando de acordo com a vontade do mal, de acordo com o sistema mundial. E no verso 4 ele vai dizer qual foi o propósito da vinda de Jesus. Olha só. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esses versículos aí, né, do versículo 4, né, indo até o versículo 8, ele está dizendo que Deus teve misericórdia de nós e tem tido misericórdia de nós, mesmo quando nós ainda estamos vivendo na prática do pecado, mesmo quando estamos vivendo de maneira errada, está compreendendo? E aí o que ele faz? Ele ressuscita Cristo. No momento que Cristo ressuscita, ele nos dá o direito também de ressuscitar junto com Cristo, tá? Para quê? Para que ele possa nos salvar. E ele diz que essa salvação não é uma salvação que vem de nós pelos nossos méritos, mas é uma salvação que ela é dom de Deus, não vem de nós, é o que diz o versículo 8, olha aí, ó. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí no verso 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então tem pessoas que ficam pensando que ela vai ser salva porque ela é muito boa, que ela é salva porque ela faz alguma coisa de bom, que ela dá de comer a algum necessitado, né? Ajuda algum necessitado. Não é por meio de obras, é o que diz o versículo 9. Não vem por meio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, na verdade, a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus,
né, através da obediência ao mandamento de Deus. Claro, todos nós somos pecadores, todos nós erramos e falhamos, né? Só que aquele que crê em Jesus está sempre aos pés dele pedindo perdão, pedindo ajuda e tentando ser um ser humano melhor. Mas não é a obra que vai salvar você, mas a fé em Cristo Jesus. É você crer que Jesus ele vai justificar você por causa da tua obediência a Ele, tá? E a fé que vai salvar você, não é a tua obra. Você pode obedecer à vontade, mas nunca você vai obedecer Cristo de maneira total. Só que há uma diferença entre aquele que vive na prática do pecado, ele pensa o mal e ele pratica o mal, e aquele que pensa o mal e se nega a fazer o mal. Então esses que até pensam o mal, né, porque eles são pecadores, como os outros, como todos os seres humanos. Esse que pensa o mal, mas não obedece ao mal, esse é o que crê em Cristo. Esse é o que realmente está depositando sua fé de que Cristo vai justificá-lo no final. Agora, aquele que pensa o mal e faz exatamente aquilo que pensa, pratica aquilo que pensa, esse é o que não crê em Cristo, é o que diz as Escrituras Sagradas, tá? Então não é por meio de obras, tá? É dom de Deus, é por meio da fé em Cristo Jesus, tá? E o versículo 10 finaliza dizendo: pois somos criação de Deus. E aí ele deixa claro para você que você não é um ser vagando pelo mundo sem alguém que está te olhando. Você não é um ser vagando pelo mundo que não tem satisfações a dar. Você não é esse tipo de criatura. Você é criação de Deus, conforme diz o versículo 10, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. Então, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, tá? Ou seja, nós existimos por intermédio de Cristo Jesus. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia, tá? Para quê? Para que viemos a viver em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Então Deus criou o ser humano com esse propósito de viver em boas obras, de glorificar o nome dele, e ele fez isso desde tempos passados que a gente não consegue sequer datar, para que pudéssemos praticar essas obras hoje. Então Deus criou o ser humano para a sua glória, para a sua honra. Tudo bem? Bom, falando ainda sobre a natureza humana do Senhor Jesus, né, e falar um pouco a respeito do propósito, então vamos explicar essa questão do propósito primeiro. Então qual é o propósito da vinda de Jesus como ser humano? O propósito primeiro da vida dele é salvar o ser humano de um mundo que havia se corrompido, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, basta você ir lá no estudo sobre Gênesis, que você vai verificar todo o estudo, né, que fala sobre essa corrupção do gênero humano. O ser humano foi criado perfeito e depois ele foi se corrompendo ao longo do tempo, tá? Então o principal propósito da vinda de Jesus como ser humano era exatamente salvar esse ser humano. Ou seja, a Bíblia fala que o pecado entrou através de um homem, Adão, e ele precisaria ser pago por um ser humano também. Então esse ser humano tinha que ser alguém perfeito. Por isso que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se fez carne para poder pagar por esse pecado. E onde é que está escrito sobre isso? Vamos lá agora para Isaías capítulo 53, vamos ler do verso 1 ao verso 11, tá? Você pode abrir tua Bíblia, né? Mas já aparece para você aí também na sua tela aí. Vamos ler então Isaías 53, 1, que fala a respeito, né, dessa vinda de Jesus. Então, quando a gente fala que a gente vai ler Isaías, o que você está fazendo na verdade? Você está indo no livro do Antigo Testamento, que foi uma profecia falada por Isaías e que vai revelar coisas que vão acontecer no Novo Testamento, que vai acontecer no livro de Mateus, que vai acontecer nos demais evangelhos, tá? Tá vendo como é que uma resposta que você precisa num lugar na Bíblia está em outro, está lá no Antigo Testamento? Então vamos lá para a gente poder dar uma olhadinha. Olha aí, ó. Vamos ler do verso 1 ao verso 11, né? Então vamos lá. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ou seja, o braço do Senhor. Então, o profeta, ele começa fazendo um questionamento. Quem foi que creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço significa a quem foi revelado o poder do Senhor, né? A quem foi revelado a manifestação do Senhor.
né? Então essa pergunta que Isaías faz isso é porque muitos, mesmo ouvindo, mesmo vendo sinais e prodígios, não creem. Então ele fala, quem foi que creu na nossa pregação? Eu espero que você que está acompanhando esse estudo, você possa crer nessa pregação que está sendo colocada para você, claro, por isso que está sendo dado toda a base bíblica, para que você possa acompanhar e ver que as coisas são de fato daquele jeito que estamos falando, tá? Continuando aí no versículo, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Então, a Bíblia começa a falar aí, em Isaías 53, sobre alguém que surge, né, numa terra árida, ou seja, numa terra onde não havia a menor esperança de nada, né? Uma terra árida, uma terra desértica, onde não se espera nada de bom, né? Mas ele surge exatamente nesta terra, tá? Então diz que ele não tinha qualquer tipo de formosura ou qualquer tipo de majestade. Talvez se as pessoas naquela época vissem um grande rei chegando, talvez elas iam se prostrar porque era um grande rei, era uma grande autoridade. Mas como o Senhor Jesus ele veio, né, sem aparência, sem formosura, sem majestade, foi mais difícil das pessoas acreditarem realmente que ele fosse o grande rei e o grande Messias que Israel esperava. Tá? E continuando no versículo 3 diz assim, pelo contrário, ou seja, pelo contrário o quê? Ele não tinha na verdade nenhuma aparência, nenhuma formosura, nada que nos agradasse, né? Então, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Então foi assim que os homens acabaram agindo com o Senhor Jesus, né? Na verdade, não deram a menor importância para ele, ou desprezavam. Aí você vai dizer, não, mas Humberto, eu leio na Bíblia, né, que muitas pessoas foram atrás dele, sim, mas ele reclama em dado momento no Evangelho de que essas pessoas não estavam atrás dele por causa da pessoa dele. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que você vá atrás dele, não é por causa de outra coisa, senão por causa dele. Porque você aprendeu a amá-lo, né? E as pessoas estavam indo atrás dele por causa das bênçãos, por causa dos milagres, por causa das coisas que ele fazia de bom para elas, por causa do pão que elas comiam diante dele, porque ele multiplicava esses pães, está compreendendo? Então não era porque ele, não era por causa da pessoa dele, mas pelo que ele podia dar para elas. E até hoje o mundo é assim, você sabe, né? Então continuando aqui, ó. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Quando ele fala isso, no entanto, no versículo 4, no entanto, as suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, significa que as dores que ele estava sentindo eram as dores dos nossos pecados. Eram as dores que, na verdade, nos deixavam doentes para Deus, né? Nos fazia doente, os pecados que nós vivíamos, o pecado que nós, né, temos, é o que deixa-nos doentes de verdade, né? E ele continua, sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. E essas doenças, né, elas falam de todas as doenças mesmo, mas principalmente as doenças do pecado, tá? Existem doenças que estão no corpo das pessoas que elas vão no médico, faz diagnóstico, mas o médico não encontra a razão. Por quê? Porque são doenças do pecado. Então são doenças chamadas psicossomáticas, né? Ou seja, por causa do pecado, elas se somam ao corpo da pessoa. Está compreendendo? Bom, contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, aí aqui diz a razão do porquê que Jesus vem como ser humano, ó. Mas, de fato, versículo 5, ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, ou seja, foi esmagado por causa dos nossos pecados, tá? O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele e mediante suas feridas fomos curados. Então,
Através das feridas de Cristo é que fomos curados, é o que diz o profeta. Isso está sendo falado no Antigo Testamento e não no Novo. É uma profecia que vai se cumprir. Versículo 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Não é isso que tem acontecido? E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o versículo 6 está relatando que nós estávamos andando como ovelhas perdidas, como ovelhas sem um pastor, e cada um resolveu seguir o seu próprio caminho. Novamente eu vou frisar para você, isso é uma profecia do Antigo Testamento falada por Isaías, relatando que os seres humanos estavam andando como ovelhas perdidas, sem um pastor, que cada um resolveu tomar seu próprio caminho, mas que ainda assim Deus, amando a humanidade, fez cair sobre o Senhor Jesus os pecados de todo mundo, a iniquidade caiu sobre ele. Está compreendendo? Você vê, né? Mesmo sendo desobediente, ele nos amou. Está compreendendo? Esse é o propósito da vida dele como ser humano. Continua no versículo 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, tá? Ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Aqui quando ele fala que ele, teve uma sepultura entre os ímpios, você lembra que o Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, havia malfeitores do lado dele, 2 malfeitores. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E diz que com o rico ele esteve, na sua morte, foi quando José de Arimateia concedeu o seu túmulo para colocar o Senhor Jesus nele. Vamos ver isso também mais tarde. Tudo bem? Continuando aqui no versículo 10. Bom, o versículo 9 ainda fala que ele estava sendo condenado, e não havia nenhum engano, nenhuma inverdade na boca dele. Ele sempre falou a verdade, sempre foi bom. Versículo 10. Contudo, foi do propósito de Yahvé. Então presta atenção, ninguém escravizou o Senhor Jesus, ninguém prendeu ele porque era autoridade e tinha força para fazê-lo. Não, ele mesmo fala no evangelho dele que se ele quisesse, ele chamaria uma legião de anjos e esses anjos iriam livrar ele. Não, mas só que era plano de Deus. Estava tudo dentro do plano de Deus, o Senhor Jesus ser entregue na cruz. Então, na verdade, ele se deixou levar porque a morte dele salvaria muitos seres humanos, está compreendendo? Então, na verdade, quando pegaram ele, prenderam, acorrentaram, bateram, chicotearam, crucificaram e mataram, na verdade, tudo isso fazia parte do plano da salvação dos seres humanos. É o que diz esse versículo 10. Contudo, foi do propósito de Yahvé, ou seja, foi do propósito do Senhor, torturá-lo e fazê-lo passá-lo por toda dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Versículo 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado de sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Então, o plano era exatamente isso, que o Senhor Jesus fosse entregue, é o que diz o versículo 10, que ele fosse entregue como oferta pelo pecado da humanidade. E depois que ele fosse entregue pelo pecado da humanidade, ele veria o resultado, ou seja, ele verá a sua posteridade, ele veria o resultado do seu trabalho. Por quê? Porque ele iria para o céu e ficaria lá para a eternidade, e através do sacrifício que ele veio fazer nesta terra, o que ia acontecer?
a alma dele ficaria satisfeita, Deus ficaria satisfeito com o trabalho, né, feito mediante sua sabedoria. E aqui diz o meu servo, o justo. Quando fala o meu servo justo é o Senhor Jesus. Ele justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Ou seja, muitas pessoas iriam ser salvas. Muitas pessoas que não mereciam a salvação seriam justificadas, tá? E ele iria limpar as más obras dessas pessoas, qualquer tipo de pecado que a pessoa tivesse cometido, né? Ou seja, a pessoa cometeu um pecado horrível. Talvez você julgue assim, mas e o cara que estuprou, e o cara que matou, e o cara que mentiu, e o cara que fez um monte de coisa errada. Se essa pessoa verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, se ela verdadeiramente está arrependida e ela fala, eu não quero mais praticar esses atos horríveis e ruins que eu estou cometendo e quero viver uma nova vida para Cristo, essa pessoa teria condição de ser perdoada e justificada por Deus. Aí existem pessoas que não entendem, a pessoa fala, não é possível que Deus faça esse tipo de coisa, que Ele perdoe esse tipo de gente. É porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, conforme diz a Bíblia, né? Aquilo que Deus faz, porque nós seres humanos, quando nós estamos com o erro, nós queremos que as pessoas entendam o nosso erro. Mas quando a gente vê o erro nas outras pessoas, muitas das vezes a gente julga essas pessoas, condena essas pessoas, mas Deus não é assim. Deus, ele olhando para a pessoa e vendo que ela realmente não quer mais viver errado, ele é capaz de perdoá-la, é capaz de purificá-la, justificá-la e salvá-la. Está compreendendo? Então isso é para qualquer ser humano que se arrependa de todos os seus pecados. E aquelas pessoas que aceitam o Senhor Jesus, acabam tendo esse mesmo caráter, porque o Espírito de Deus passa a reinar no coração delas, e elas também têm a capacidade de perdoar os atos dos outros seres humanos também. Está compreendendo? Bom, e ainda falando sobre a natureza humana do Senhor Jesus, essa palavra de Isaías 53, ela vai ser relatada muito tempo depois no Novo Testamento. Pedir para você abrir a tua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, tá? Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 39, onde mostra que essa profecia de Isaías 53, ela foi novamente relatada muito tempo depois, inclusive ganhando uma alma, né, de um não-judeu para o Senhor Jesus, tá? Em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 39, diz assim: Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Então você vê que um anjo aparece para Filipe, que era um evangelista, né? Servo dos apóstolos do Senhor Jesus, né? Servo não, né? Na verdade ele era cooperador dos apóstolos do Senhor Jesus, e ele vai para um lugar improvável, ele vai para um lugar, para um deserto, na verdade, né? E o Espírito manda ele para lá. Às vezes Deus manda ele para um lugar e a gente fica questionando, mas o Senhor quer me mandar para lá por quê? Não tem nada lá. Ele poderia falar, né? É um deserto, não tem nada, mas ele foi em obediência à voz do Senhor através desse anjo, tá? Versículo 27. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, tá? Então ele parte para esse deserto e ele encontra o eunuco. O que era um eunuco? O eunuco era aquele homem que era colocado num reino que cuidava das mulheres do reino, né? Ele cuidava das princesas, das concubinas, né? Ele era um homem de confiança de algum monarca, tá? E esse eunuco, ele na verdade ele era um etíope, né? Da Etiópia, né? Ele era servo da rainha Candace da Etiópia, tá? E ele viera a Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele já era alguém que estava com o coração dele fervendo por Deus. Ele já estava realmente buscando a Deus, né? Então, a quem Deus vai se manifestar, né? Aquelas pessoas que realmente já estão com o coraçãozinho, né, fervilhando por Deus, querendo Deus, né? E aí Deus vai se manifestar para essas pessoas porque elas estão buscando e querendo conhecer Deus de verdade, tá compreendendo?
Então o que acontece? Esse homem está passando por aquele deserto quando Filipe chega lá. E versículo 29 diz assim: e aconteceu que o Espírito, ou seja, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Né? Então olha o risco que Filipe está correndo. Né? O homem, ele era um alto oficial de Candace, de uma rainha, né? E o Espírito pede que Filipe acompanhe aquele carro da comitiva. Você sabe que se alguém se aproximasse de um carro de uma comitiva real, estava correndo o risco de ser atacado pelos soldados que estavam, né, talvez ali naquele carro ali, tá? Então eu acredito que tenha sido realmente um risco para Filipe, mas o Espírito estava com ele, nenhum mal iria acontecer com ele, tá compreendendo? Então, continuando aí, ele diz assim: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, tá? Então ele estava lendo exatamente esse capítulo 53 que você acabou de ler comigo. Então ele estava lendo o profeta Isaías, e vai dizer isso aí na própria palavra que você está lendo agora, tá? Ele ouviu lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreende o que está lendo? Versículo 31, ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Versículo 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então ele está lendo exatamente Isaías 53. E versículo 34 diz: então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças, sobre quem o profeta está falando? De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus, né? Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Então Filipe se aproxima do carro. O eunuco está lendo Isaías 53, que fala de uma passagem que alguém se entregou, foi levado como cordeiro mudo, não reagiu diante do seu tosqueador, alguém estava entregando a vida e o eunuco não sabia quem era essa pessoa. E ele pergunta para Filipe: de quem que o profeta está falando? Ele fala dele mesmo? O profeta fala de si mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? E Filipe, né, que estava com os apóstolos anteriormente e havia aprendido sobre isso, ele vai explicar para o eunuco que essa pessoa que se entregou pelos outros seres humanos, né, que foi levado como ovelha para o matadouro, né, foi o próprio Senhor Jesus. Então ele apresenta Jesus, é o que diz aí o versículo 34, né? Ele apresenta o Senhor Jesus para o eunuco, e dali por diante ele começa a explicar como que o ser humano faz para poder ser salvo. E com certeza dentro dessa pregação da salvação entra naquela questão que Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo, né? Nós vamos ver isso mais adiante no Evangelho. E aí o que acontece? O eunuco creu que Jesus era o Messias, creu que Jesus realmente era o Filho de Deus. E o eunuco, quando vê água, não sabemos se é uma poça, se é um lago, se é um rio, o que era, mas ele viu água e fala: olha ali a água, o que impeça que eu seja batizado? E Filipe fala: olha, se você crê de todo o coração, pode ser. E o eunuco manda parar o carro, manda parar a comitiva, desce as águas com Filipe, e ele ali é batizado. No momento que ele é batizado, o Espírito já carrega
Filipe para outro lugar, que é assim que acontece, né? Nós estamos num lugar trabalhando e de repente o Espírito manda a gente para outros lugares, né? E do nada as pessoas já não veem mais a gente naquele lugar, a gente já está trabalhando em outro lugar, é assim que acontece com todo aquele que está servindo ao Senhor, né? Porque a urgência do Senhor em salvar almas é muito grande. Então o que acontece? O eunuco não vê mais Filipe, né? Quando ele sai das águas ali, só que diz que ele sai dali pleno de alegria. Por quê? Porque ele sentiu a alegria da salvação. Ele sentiu Deus tomando conta do coração dele, ele sentiu Deus sendo o pai dele, que agora ia cuidar dele, né? Ele ia praticar a vontade do Senhor. Então, a partir dali, ele sai pleno de alegria seguindo o seu caminho. E é assim que nós esperamos que todos, né, que ouvem a pregação do Evangelho reajam, recebam ao Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus, recebam o Senhor Jesus como sendo o Senhor, né? Bom, pessoal, não vou me alongar muito mais por hoje, mas vamos fazer a terceira lição desse capítulo 1, que ainda fala da natureza do Senhor Jesus, tá? Mas no próximo vídeo eu vou falar da natureza divina do Senhor Jesus, que vai ser a lição número 3 desse capítulo número 1, tá? Eu agradeço a você aí pela sua atenção, tá? E vamos fazer uma oração. Nós não iniciamos aqui com uma oração, mas vamos finalizar com uma oração ao Senhor, né? E agradecer a Ele por toda a direção que Ele nos deu através desse vídeo, tá? Em nome de Jesus. Então feche teus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por toda a direção que o Senhor nos deu, por todo o entendimento, por toda a compreensão. Meu Deus, muito obrigado, porque desde o início, meu Pai, o Senhor tem aberto o coração e a mente, e o intelecto e a sabedoria dessa pessoa para que ela compreenda o seu Evangelho. Todo esse trabalho ele é feito para a glória e para o louvor do santo nome do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha tomar cada coração e que o Senhor possa falar muito mais do que foi falado até agora através desse estudo com essa pessoa. Nós agradecemos grandiosamente ao Senhor por todo o entendimento, por toda a compreensão, por toda a sabedoria. Entregamos tudo em Tuas mãos. Continua falando com essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço a vocês e até o próximo vídeo.